Capítulo 6. A máscara da justiça própria. A máscara da justiça própria é colocada no rosto para impressionar, destacando o próprio modo elevado de vida. Os usuários dessa máscara observam com muito critério os valores e os padrões exteriores, mas na mente e no coração esses padrões não existem. Eles vivem uma mentira, uma farsa, são bonitos por fora e podres por dentro. Há um abismo entre o que aparentam ser e o que de fato são. Em público são um referencial de santidade, mas no secreto revelam a feiura de um caráter torto e mundano. John Mackay, em seu livro Sentido da Vida, conta a história de um personagem chamado Pi, muito rico, mas sedento de encontrar um significado para a vida. Saiu pelo mundo em busca de prazer e realização pessoal. Viajou pelos continentes, cruzou mares, percorreu cidade, bebeu todas as taças dos prazeres, abraçou todos os encantos que o dinheiro podia lhe proporcionar, experimentou todas as emoções que o mundo podia lhe oferecer, mas ao fim voltou para casa de velho, cansado, frustrado, vazio e sedento de um significado para viver. Ao chegar ao velho lar, foi para o seu quintal e pôs-se a medir sobre o sentido da vida. Viu um canteiro de cebola e começou a escavar o chão, arrancando das entranhas da terra o bulbo. Começou pausadamente descascar a cebola. Para cada casca que tirava, pensava numa atividade e experiência vivida. Ao final, tirou a última casca da cebola e percebeu que a cebola não tem cerne, só casca. Tomado da profunda tristeza, disse: assim foi minha vida, só casca. Aquele personagem viveu toda a sua vida com uma máscara, aparentando ser quem não era. Há aqueles que professam ser o que não são, são ortodoxos de cabeça e hereges de conduta, são observadores dos parceiros externos da lei, mas ao mesmo tempo transgridem a lei vivendo uma vida íntima, impura e mundana. Cobram em público o que praticam em secreto. Coam um mosquito e engolem um camelo. Proclamam uma justiça própria que não possuem. Os fariseus, usam a máscara da justiça própria. Eram bonitos por fora, zelosos da tradição, pareciam espirituais, faziam longas orações, frequentavam a sinagoga, eram criteriosos na devolução dos dízimos, praticavam o jejum 2 vezes por semana. Aos olhos dos espectadores, expressavam a mais excelente referência da santidade e da piedade do seu tempo. Mas Jesus, ao examinar mais minuciosamente a vida dos fariseus, percebe que a justiça própria deles não passava de uma grotesca máscara. Eles eram como um corpo lavado apenas por fora, mas por dentro cheio de sujeira. Sepulcros enfeitados e floridos no dia de finados, mas por dentro cheios de podridão. Um cemitério no dia de finados assemelha-se a um jardim engrinadaldo de flores, um cenário bonito, encantador, atraente. Mas, se você abrir a sepultura, o que encontra lá dentro? Corpos em decomposição, mau cheiro e imundície. Os fariseus, com toda a sua justiça própria, tecendo altos elogios a si mesmo e acusando leviana e causticamente os seus contemporâneos, não passavam de sepulcros caiados. O problema da justiça própria é que ela faz de si uma propaganda enganosa, posicionada num pedestal colocado no centro do palco, busca os aplausos dos homens sem se importar com a aprovação de Deus. Estão interessados nos lauréis terrenos e esquecem de glorificar a Deus. Sedentos por troféus da terra, dispensam as coroas do céu. Embriagam-se com o sucesso material e o reconhecimento dos que vivem ao seu redor e não anseiam serem considerados dignos diante de Deus. A máscara da justiça própria é usada quando nossas fraquezas são expostas. Não admitimos fracassar, não podemos perder a pose, temos que encontrar uma boa justificativa. Aliás, temos necessidade de demonstrar que somos um sucesso e os nossos aparentes deslizes serem plenamente justificáveis pelas circunstâncias. Justificamos permanentemente: eu posso ter essa fraqueza, mas pelo menos não faço isso ou aquilo. Não toleramos ser mal compreendido, estamos sempre nos explicando. Queremos que nos julguem perfeitos, na verdade acreditamos ser melhores do que os outros.
Tenho aprendido que quem está sempre se elogiando a si mesmo, além de trajar a hedionda máscara da justiça própria, possui uma autoimagem achatada, sendo inseguro e carente de autoafirmação. Os que trajam a máscara da justiça própria são portadores de um profundo sentimento de inferioridade. Uma personalidade madura não precisa se enaltecer. Os virtuosos não tocam trombeta para proclamar as suas próprias virtudes. Embora dignas de elogio, não acariciam o seu ego. Lata vazia que faz barulho. Só o restolho xoxo e vazia que fica empinado, cheio de soberba. Quando o vento bate na plantação, o trigo se dobra, mas quando bate no joio, ele permanece inflexível. A grandeza não está em querer ser grande, mas em ser humilde. Jesus alertou para o perigo de se dar uma esmola com a intenção errada. Ele falou do perigo de se ajudar alguém a tocar trombeta, anunciando a referida veemência. O que aqui uma mão faz, a outra deve esquecer. Não devemos nada para sermos vistos pelos homens. Não devemos ser como alguns políticos que, ao praticarem uma boa ação, proclamam-se espalhando os outdoors pela cidade. Aquele que assim procedem podem ser grandes diante dos homens, mas desprezíveis diante de Deus. A Bíblia fala de um jovem que foi a Jesus e saiu triste. Ele era um jovem nobre e rico, procedia de uma boa família, conhecia a lei desde a sua mocidade, tinha um alto conceito de si mesmo, achava-se um cumpridor dos preceitos divinos, estava anestesiado pelas suas próprias virtudes, era um narcisista espiritual. Esse jovem foi a pessoa certa a Jesus. Ele foi com a motivação certa buscar a salvação, assumiu a postura certa, ajoelhou-se aos pés de Jesus, fez a pergunta certa, o que precisava fazer para herdar a salvação. Mas mesmo assim fracassou. Isso porque toda a sua aparente piedade não passava de uma máscara. Na verdade, ele não era um cumpridor da lei. Ele havia quebrado os 2 maiores mandamentos da lei. Não amava nem a Deus nem ao próximo. O seu Deus era o dinheiro. Por isso não podia desvencilhar-se dele em favor dos pobres. Sua aparente piedade não passava de um grotesco disfarce atrás das grossas máscaras da justiça própria. Caim foi um dos primeiros homens a usar a máscara da justiça própria. Ele aprendeu com os seus pais sobre a necessidade de adorar a Deus. Ele e Abel, seu irmão, receberam as mesmas instruções. Foram criados debaixo dos mesmos princípios e valores, sugaram o mesmo leite materno e cresceram sob a mesma disciplina, ouviram idênticas histórias e aprenderam as mesmas coisas sobre o culto que agrada a Deus. Mas o coração de Caim não era reto diante de Deus. Ele não se sujeitou aos princípios de Deus. Ele não se colocou debaixo da autoridade da palavra de Deus. Quis fazer as coisas de Deus do seu jeito, mostrar a sua própria justiça, em vez de aceitar a justiça que vem de Deus. Caim afivelou a máscara da justiça própria ao prestar um culto a Deus sem observar os fundamentos de Deus sobre o culto. Desde os primórdios da história humana, Deus ensinou o princípio de que não há remissão de pecados sem derramamento de sangue. Quando Adão e Eva pecaram no Éden, Deus o recobriu com peles de animais. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e a sua mulher e os vestiu. Para cobrir a nudez de Adão e Eva, um animal foi sacrificado e o sangue foi derramado. Toda pessoa que se chegava a Deus para adorar precisava aproximar-se por meio do sangue. Não que o sangue de ovelhas e bodes pudesse purificar o coração do homem, mas o sangue desses animais apontava para o sacrifício perfeito de Cristo na cruz. Todos os sacrifícios e holocaustos apontavam para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Caim trouxe a Deus um sacrifício incruento, ele esperava, desprezando o caminho de Deus, a palavra de Deus, as normas do culto divino, queria abrir até Deus um caminho pelos seus esforços, o caminho das obras, dos seus próprios feitos. O caminho de Caim é o caminho do humanismo idolátrico, das obras de justiça divorciadas da graça, da autopromoção. Caim usou a máscara da justiça própria ao prestar um culto a Deus sem examinar o próprio coração.
O apóstolo João afirma que Caim era do maligno. Ele queria cultuar a Deus sem pertencer a Deus. Ele queria enganar a Deus com a sua oferta, enquanto ele mesmo era do maligno. Caim pensou que pudesse separar o culto da vida. Ele pensou que Deus estivesse buscando adoração e não adoradores. Jesus disse para a mulher samaritana que Deus busca não adoração, mas adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus não se enaltece com a pompa do nosso culto, nem com a performance que exibimos diante dos homens. Ele busca a verdade no íntimo. Se a nossa vida não for de Deus e se não estiver certa com Deus, o nosso culto será abominável aos olhos do Senhor. Deus não se agrada de rituais divorciados da vida. Culto sem vida é uma abominação aos olhos de Deus. Caim usou a máscara da justiça própria ao prestar um culto a Deus com o coração cheio de ódio e inveja do seu irmão Abel. O apóstolo João ainda nos diz que Caim era do maligno e assassinou seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão justas. De nada adianta trazermos oferta a Deus se o coração é um poço de inveja e ódio. A relação com Deus não pode estar certa se a relação com o próximo está quebrada. Antes de trazer a oferta ao altar, precisamos nos reconciliar com os nossos irmãos. Deus não aceita oferta se o coração de quem faz não é reto diante dele e está repleto de mágoas. Antes de Deus aceitar a oferta, ele precisa aceitar a nossa vida. Não podemos separar o culto da vida. As músicas que entoamos serão apenas barulhos aos ouvidos de Deus se não tivermos uma vida em sintonia com a vontade de Deus. Deus vai rejeitar as ofertas que fizermos se não honrarmos a Deus com a nossa vida e com as nossas atitudes. As obras de Caim eram más, porque o seu coração era mau. Ele era do maligno, ele não conhecia a Deus, nem cultuava a Deus, cultuava a si mesmo. Ele afrontava a Deus, oferecendo uma oferta errada, da forma errada, com a motivação errada. Ele queria enganar a Deus e ganhando o status de adorador quando não passava de filho do maligno. Mas o apóstolo João nos informa ainda que a raiz do problema de Caim era a inveja. Não tomando seu irmão como modelo, ele se desgostou de ver Deus aceitando a oferta de Abel. Em vez de aprender com seu irmão, ele o quis eliminar. A inveja de Caim levou-o a tapar os olhos e os ouvidos para o aprendizado. Ele endureceu-se no seu caminho de rebeldia. Não apenas sentiu inveja, mas consumou o seu pecado, levando o próprio irmão à morte. Ele não apenas odiou seu irmão, mas o fez de forma sórdida. Odiou não pelo mal que este praticara, mas pelo bem, não pelos seus erros, mas pelas suas virtudes. A luz de Abel cegou Caim, as virtudes de Abel embruteceram Caim. A vida de Abel gestou a morte no coração de Caim. O culto de Caim, longe de aproximá-lo de Deus, afastou-se ainda mais. O seu culto não passava de um arremedo, de uma máscara grotesca para esconder o íntimo invejoso, vaidoso e cheio de justiça própria. Caim usou a máscara da justiça própria ao rejeitar a exortação de Deus. Caim não apenas estava errado, mas não queria se corrigir. Assim diz as Escrituras. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim o fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura destes. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo de que Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irados e por que decaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Caim não foi escorraçado por Deus ao trazer a oferta errada, com a vida errada e com a motivação errada. Deus o exortou, Deus lhe deu oportunidade de mudar a vida. Caim teve a chance de se corrigir, mas era muito orgulhoso para admitir os seus próprios erros. A máscara da justiça própria estava muito bem afivelada e engessada para ser arrancada.
Ele preferiu o caminho da rebeldia e da obediência, longe de se arrepender de tomar novo rumo. Caim deu mais um passo na direção do pecado, não virou as costas para o pecado, virou as costas para Deus. Vemos no texto anterior alguns fatos dignos de nota. Primeiro, Deus está mais interessado em quem nós somos do que naquilo que fazemos. Deus se agradou de Abel e da sua oferta, ao passo de que Caim e da sua oferta não se agradou. A vida vem antes do serviço, a verdade vem antes da adoração. A motivação é mais importante do que a ação. Segundo, a mesma verdade que dirige um endurece o outro. O mesmo sol que endurece o barro amolece a cera. Abel ouve a palavra de Deus e cultua de acordo com o que ela ensina. Caim ouve a palavra de Deus, mas a despreza e apresenta a Deus um culto estranho. A exortação de Deus em alguns produz endurecimento e não quebrantamento. Caim, em vez de cair em si e arrepender-se, irou-se sobremaneira. Ele, em vez de voltar-se para Deus, fugiu de Deus. Em vez de imitar o exemplo de Abel, matou seu irmão. Terceiro, a palavra de Deus em alguns produz não a vida, mas a morte. Caim, em vez de beber o leite da verdade para a restauração da sua vida, descaiu em seu semblante e entregou-se à ira, inveja e assassina. Caim usou a máscara da justiça própria ao intentar contra a vida do irmão. Caim pensou que o problema era o seu irmão e não o seu pecado. Pensou que a única maneira de obter aceitação seria tirar o irmão do caminho. Ele olhou para o Abel não como alguém a imitar, mas como um rival a ser suprimido. Muitas vezes consideramos que o problema advém de um terceiro. As virtudes de outro nos afligem mais do que nossas próprias fraquezas. O sucesso dos demais nos atormenta mais do que o nosso fracasso. A eliminação do outro nos recompensa mais do que a possibilidade de sermos aceitos. Caim usou a máscara da justiça própria ao manter as aparências de uma amizade genuína por Abel, enquanto escondia um desejo perverso no coração. Assim, o texto bíblico disse Caim a Abel, seu irmão: Vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Caim era um vulcão efervescente de ódio por dentro, mas um mar plácido e calmo por fora. Ele tinha palavras aveludadas e um coração perverso, palavras doces e um coração amargo, amizade nos gestos e morte nos pensamentos. Ele enganou Abel, traiu seu irmão e o matou. Assassinou não um estranho, mas o seu irmão, carne de sua carne, sangue de seu sangue. Eliminou não um inimigo, mas alguém muito próximo. Matou não porque aquele era perverso e mau, mas porque era piedoso e bom. Matou não por constituir Abel uma ameaça à sua vida, mas porque era um exemplo digno de ser imitado. Finalmente, Caim usou a máscara da justiça própria ao tentar esconder o seu pecado. Caim não levou a sério nem a palavra de Deus, nem o juízo de Deus. Pensou que seus atos estivessem fora do alcance de Deus. Ele não só pecou, mas tenta escapar das consequências de seu pecado. Ele não enxergava nada além da sua própria vaidade e justiça própria. Era o pai de uma geração que adorava o seu eu em vez do Deus vivo. Deus não apenas exortou Caim para não pecar, mas o confrontou depois de pecar. Disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: Não sei, acaso sou eu tutor do meu irmão? E disse Deus: Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra. Caim não apenas pecou, mas tentou esconder o seu pecado. Ele pensou que podia fugir de Deus e da sua justiça. Caim acabou colhendo o que buscava, porque na sua insanidade espiritual preferiu fugir de Deus a obedecê-lo. O Senhor lavrou-lhes a sentença: serás fugitivo e errante pela terra. Ao ser confrontado por Deus, longe de se arrepender, entregou-se à autocomiseração. Então disse Caim ao Senhor: É tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo.
Caim é o protótipo daqueles que se retiram da presença do Senhor e cuja descendência se afasta de Deus para mergulhar nas sombras espessas do pecado e da justiça própria.